Olá, tudo bem? Como vai vocês? Eu sou Josué, esse é o canal Elo da Esperança, um canal de oração. Meu WhatsApp DDD 11 99 172 8202. Toda segunda-feira eu oro pela vida econômica e financeira, pelos desempregados, aposentados, aqueles que estão passando momentos difíceis. Terças-feiras pela saúde dos enfermos. Quintas-feiras pela vida sentimental, amorosa e familiar, trazendo o amor de volta. Sexta-feira, cura e libertação. O evangelho de hoje, dessa quarta-feira, São Lucas, capítulo 24, do 13 ao 25. São Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Então vamos à leitura desse evangelho. Dois discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes perguntou do que se trata, e eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te seguiram no caminho de Emaús, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Os discípulos estavam tristes, abatidos,
por causa da morte de Jesus, e a tristeza era tanta, que eles não conseguiam enxergar que aquele que caminhava com eles não era um simples viajante, e sim o próprio Senhor Jesus que ressuscitou. A tristeza cega a gente. O medo, a tristeza. Por isso que é muito importante em dias de crise, nesses dias maus, a gente procurar focar em coisas boas, em coisas alegres, em coisas saudáveis. Olhos e ouvidos naturais podem ser impedidos de desempenhar a perfeita função quando estão aprisionados pelas emoções. Aqueles homens estavam tristes e pela tristeza eles não conseguiam ver Jesus e nem ouvir o Cristo. Nós não podemos mergulhar no desespero, não. Não vamos ficar ouvindo más notícias. Não vamos dar ouvidos às más notícias, mas vamos acreditar na promessa do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então não se deixe abater pelo desespero. Não tenha dúvidas, não tenha medo, tristeza, não tenha tristeza. E acredite em Jesus, Ele está vivo e Ele vai caminhar com você, vai passar na frente e vai lhe dar a vitória. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos em crise, né? Pandemia, coronavírus, mas hoje eu acordei cedinho. Fui para a igreja, fui ajudar os mais carentes, entregamos 600 litros de leite. Conseguimos pagar o aluguel da nossa casa de oração. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu agradeço a todos que têm depositado seus dízimos e as suas ofertas para nos ajudar. Um beijo no coração de todos. Entregamos remédios, remédios para quem precisava e nós tínhamos. Como Deus é bom. Um beijo. O trabalho não para. O trabalho não para. Continue acreditando. Siga em frente. Deus vai te dar a vitória. Quintas-feiras, oração pela família. Oração pela vida amorosa e pela vida sentimental. Eu não atendo ligações. Tem que mandar mensagens de áudio ou mensagens escritas, agendar uma consulta comigo para eu poder lhe atender. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.